E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Vamos dar continuidade ao estudo das reações orgânicas, que envolve agora processos de oxidação, certo? A oxidação é referente na química à perda de elétrons nos processos onde os átomos eles perdem elétrons. Só que a oxidação que a gente vai estudar hoje está ligada aí aos processos de transformação das reações orgânicas, tá? Então, a gente tem que ter como referencial o que acontece com o átomo de carbono dentro da cadeia carbônica, as mudanças que vão acontecer, tá certo? Que mudanças, que alterações são essas? Essas alterações podem ser do tipo a geometria do carbono, a hibridação dele, a polaridade da molécula, certo? Ou dentro da molécula, uma parte da molécula ali, ela vai sofrer uma diferença de polaridade. E também, né, o principal aqui, que é o número de oxidação, que é bem fácil de você analisar. Não tenha medo da oxidação, tá bom? Te convido a entender aqui básico, né, o básico sobre oxidação, porque é um processo bem simples, tá? É perda de elétrons. Então, para facilitar o estudo, a gente vai analisar as alterações desses processos dentro do átomo, dentro da cadeia, especificamente no átomo de carbono. Tá bom? Nas questões que falarem sobre oxidação, a gente vai estar de olho, tá? Dentro dos processos de oxidação dentro da cadeia carbônica ligada ao átomo de carbono. Aí, para você ficar mais tranquilo, existe aí genericamente, né, a gente pode determinar que o carbono ele vai sofrer oxidação, a perda de elétrons, quando ocorrer os seguintes passos. Ó. Ele vai sofrer oxidação quando? Ocorrer, normalmente, tá? Ocorrer diminuição do número de átomos de hidrogênios ligado a ele. Tu tem ali na cadeia o átomo de carbono e tu percebe que ele está perdendo hidrogênio. Logo, tá? Eu já posso afirmar que ele vai estar sofrendo oxidação. Outro passo, ocorrer aumento do número de átomos mais eletronegativos ligado a ele. Existe a diferença de eletronegatividade, né, aquela escalazinha de eletronegatividade, e aí se tu perceber que existe um aumento do número de átomos mais eletronegativos ligado a ele, ele vai estar sofrendo processos de oxidação. Então, ocorrer aumento do número de ligações entre o átomo de carbono e elementos mais eletronegativos, tá certo? Então, a questão da eletronegatividade é muito importante, e só para relembrar, a eletronegatividade é a questão do átomo atrair de forma mais efetiva os elétrons para si. Existe uma sequência muito famosa de eletronegatividade que é essa daqui, né? O famoso FON, tá? Mas ela vem mais completa. A setinha está indicando aqui para a esquerda o aumento da eletronegatividade. A gente vê que o flúor é o mais eletronegativo, aí vem o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e o carbono. Você vê que tem muitos elementos químicos mais eletronegativos do que ele. Então, se esses elementos químicos que estão aqui à esquerda do carbono nessa escala entrarem dentro da cadeia, né, o número de ligação entre o átomo de carbono e elementos mais eletronegativos, ele vai sofrer processos de oxidação. Vou fazer um esqueminha rápido aqui que os meus estudantes eles sempre lembram, eles pedem, né, algumas artimanhas para a gente poder relembrar o que é a oxidação. Se você fizer uma escala, tá bom? Se você fizer uma escala e dividir ela aqui, como se fosse uma reta numérica da matemática, tá bom? E aí você pode perceber que se tu pensa que tem aqui a origem, né? Para cá eu vou ter os positivos e aqui os números negativos. Se o número de oxidação do meu carbono ele for cada vez mais positivo, cada vez ele for se tornando mais positivo, aí eu vou ter oxidação. Se esse número de carbono for cada vez mais negativo, né, o número dele ficar cada vez mais negativo, eu vou entender que está ocorrendo uma redução. Então, os processos que a gente está estudando aqui, a gente vai estar estudando a oxidação. Então, quanto mais positivo for o número do átomo de carbono, está dentro da cadeia, eu vou estar percebendo o número de oxidação. A gente vai ver isso direitinho, tá certo? E dentro de moléculas, agora como exemplo, tá? Então, imagine que você tem aqui um número de oxidação mais um, né? Um mais, né?
melhor dizendo, na química. E aí, o NOx, né? O NOx normalmente a gente pode pôr como mais um. Na maioria dos livros eu vejo como mais um, na verdade. Na determinação do íon que a gente coloca um mais. Então, imagine que for mais um, e aí ele muda para mais 3. Então ele está sofrendo processos de oxidação. A gente vai ver isso agora dentro da molécula. Então, eu tenho aqui, ó, análise da variação do número de oxidação de carbono em relação ao tipo de estrutura. Então, o que eu posso perceber aqui? Tá, de forma bem simples. Eu tenho o CH4, tá? E aí eu vejo que o NOx dele, né, o NOx do carbono, que é esse cara aqui, é menos 4. Tá? Professor, por que é menos 4? Como é que eu vou saber que isso é menos 4? Então, eu já sei que aqui esse átomo de carbono, né, ele tem 4 ligações simples com os hidrogênios. Você que está um pouco perdido em oxidação, vou te mostrar aqui como é que tu analisa isso. A gente viu, né, que naquela escala de eletronegatividade, se você tiver dúvida, você pode anotar aquela escala de eletronegatividade e usar ela para fazer estudos. Você percebe que o átomo de carbono ele é mais eletronegativo do que o do hidrogênio, então ele atrai os elétrons dessas ligações químicas aqui covalentes, né, que está acontecendo o compartilhamento de elétrons, ele vai atrair para si esses elétrons mais fortemente, então ele vai ficar com a carga negativa. Então ele puxa um elétron aqui mais fortemente do hidrogênio, ele fica com a carga negativa aqui, outra desse cara aqui, outra desse cara aqui de baixo e outra aqui desse cara que está na esquerda dele. Então ele fica com 4 cargas parciais negativas, tá bom? E os hidrogênios ficam com a carga parcial positiva, tá? Cada um dos hidrogênios. Então eu posso afirmar que ele tem 4 cargas negativas, por isso que o NOx é menos 4, tá bom, gente? Por isso que o NOx é menos 4. Se eu quiser saber o NOx do hidrogênio, o NOx de cada um dos hidrogênios é mais 1, tá bom? Justamente porque ele acaba tendo a perca desse elétron, fica mais atraído para o carbono do que para ele. Olha só, eu falei para vocês lá que quanto mais o átomo de carbono ele vai perdendo hidrogênio, mais ele vai oxidando. Você está vendo que aqui eu estou saindo do NOx menos 4 e estou indo para o NOx menos 3. Como eu falei para vocês, né? Eu estou saindo do número mais negativo e estou indo em direção a um mais positivo, né? Estou indo para cá, ó, no sentido da direita. Então está ocorrendo uma oxidação, tá bom? Então, por que, professor? Se eu analisar apenas um desses carbonos, vou pegar esse carbono aqui, ó. É menos 3 para cada um deles, né? Para esse e para esse. Então, se eu pegar aqui esse carbono, eu vou ter uma ligação com outro carbono, que é esse aqui. E aí ele tem 3 hidrogênios, né? CH3, tá? Ele tem 3 hidrogênios. Quando um átomo está ligado a um átomo igual a ele, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então eu não vou contar o NOx. Mas aí, eu vou ter uma carga negativa desse hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, uma carga negativa desse outro cara aqui e uma carga negativa desse outro. Por isso que ele tem um NOx menos 3, tá bom? Nesse outro eu vejo que ele perdeu mais um elétron, né? Mais um hidrogênio, desculpa. Então ele fica com apenas 2. E aí ele tem apenas 2 ligações com hidrogênio, tá? E uma ligação dupla aqui com outro átomo de carbono. Mas como são átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade. Então ele atrai apenas um hidrogênio daqui, um elétron daqui do hidrogênio e outro elétron daqui, tá bom? Por isso que a carga fica menos 2 para cada um dos átomos de carbono. Então cada vez mais ele está sendo oxidado. E é assim que eu percebo dentro das cadeias carbônicas, tá? Nas reações orgânicas, se o átomo de carbono está sofrendo ou não oxidação. E aqui o menos 1, tá? Porque cada um dos átomos de carbono estão pegando apenas um elétron de cada hidrogênio mais fortemente por conta da diferença de eletronegatividade. E aqui nessa ligação tripla eu não vou ter diferença de eletronegatividade por conta que os átomos são iguais. Então a diminuição proporcional do número de hidrogênio em relação ao átomo de carbono ocasiona aí uma oxidação. Tá? É o primeiro caso. A gente pode ver isso também nas estruturas. Tá? Nas estruturas aqui, ó. Professor, ter um NOx desse carbono é menos 1. Tá? Por que é menos 1? Tanto desse como desse aqui, né? Que tá taxado aqui, ó. Tá coloridinho. Eu posso analisar aqui rapidamente esse carbono. Ele tem aqui, ó, uma ligação com outro carbono, que é esse. Tá? Ele tem uma ligação com 2 hidrogênios. Posso pôr aqui, fazer estrutural plana. E uma ligação com oxigênio. Ó, oxigênio H.
Então, aqui eu não tenho diferença de eletronegatividade. Aqui eu vou receber menos 1 daqui e menos 1 daqui do hidrogênio, né? Cada hidrogênio ele vai me dar, atrair mais fortemente um hidrogênio para ele, mas o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Se tu lembrar daquela escalinha lá que a gente viu no início da aula, o oxigênio é mais eletronegativo, então é o oxigênio que vai atrair o elétron para si, né? Em vez do carbono estar atraindo para ele. Por isso que o número de oxidação aí ele vai ficar menos 1, tá? Então eu teria aí o ganho de elétrons de cada um dos hidrogênios. O ganho de elétrons aqui de cada um dos hidrogênios, né? No caso seria quantos elétrons que ele ganha de cada hidrogênio? Seria menos 2 no total, tá? Esse menos aqui indica que eu estou ganhando, né? Na química, tá bom? E aí ele vai perder um aqui, ó, para o oxigênio, que é mais eletronegativo, tá? O oxigênio vai atrair mais fortemente esse elétron da ligação. Então, quando ele perde, ele fica com mais um, o NOx mais um, tá? Na química, o mais significa que tu está perdendo e o menos significa que tu está ganhando. Então, menos 2 com mais 1, eu vou ter um saldo total de menos 1. Isso justifica esse menos 1 aqui dentro da minha cadeia, tá? E aí, o que eu estou vendo? Tá? Uma adição, né, progressiva de átomos mais eletronegativos dentro da minha cadeia, né? Agora eu tenho uma ligação dupla, ó, tá? Com oxigênio. Então, na verdade, aqui ele vai ganhar, aqui não tem diferença de eletronegatividade, aqui ele ganha menos 1 do hidrogênio, mas perde 2, porque é uma ligação dupla, ó, ele perde 2 aqui. Então, ficaria menos 1 mais 2 que ele perde por oxigênio, né, gente? Por isso que o saldo total aqui fica mais 1, tá? O NOx mais 1. Então, o número de oxidação aqui, ó, tá aumentando, tá saindo de menos 1 para mais 1. Então, tá sofrendo um processo de oxidação. Você pode perceber isso também com a adição de cloro. Estou adicionando cloro, né? Fazendo aqui os halogênios, estou adicionando halogênios dentro da minha cadeia. E aí, cada vez mais o número de oxidação vai sofrendo alteração. Mesma coisa você pode ver aqui para esses outros átomos, né? Nessas outras moléculas, que o número de oxidação dele vai cada vez aumentando. E isso indica uma oxidação. Certo? É assim que você consegue analisar dentro das moléculas orgânicas. E aí, né, a gente chega até essa última molécula aqui, que o NOx dele é mais 4, né, ele acaba perdendo 4 elétrons aqui, porque cloro, né, os halogênios são mais fortemente eletronegativos, né, tá bom? E aí, né, o aumento proporcional do número de oxigênio em relação ao carbono e o aumento proporcional do número de átomos mais eletronegativos em relação ao carbono, como o cloro e qualquer outro halogênio, como o iodo, o bromo, tá bom? Fica ligado nesse tipo de átomos que vão sendo adicionados dentro das moléculas. E aqui por último, né, o que eu posso perceber? Que é uma reação orgânica, onde eu tenho aqui a substituição, né, gente? Eu tenho aqui o cloroetano reagindo com o hidróxido de potássio, e aí eu percebo que o NOx dele é menos 1, tá? É menos 1, porque eu tinha cada um aqui dos hidrogênios do elétron, né, pegando mais fortemente elétrons, o cloro está aqui do lado, e aí eu percebo que eu troco esse cloro, tá bom? Eu troco esse cloro aqui, né, uma reação, e aí eu continuo com a minha cadeia carbônica normal, e aí entra o hidroxila. Mas todos eles são eletronegativos, né, mais eletronegativos do que o carbono, tanto o cloro como o oxigênio. Nessa reação química aqui, ó, eu tenho o meu reagente, o cloroetano, e depois tenho o etanol. E eu vejo que o NOx é menos 1 aqui, daquela forma que a gente acabou de ver dentro da molécula, e é menos 1 aqui. Então não houve variação de NOx, então não está ocorrendo reação de oxidação aqui. Você tem que prestar atenção nisso. O que está ocorrendo aqui é uma substituição, tá? Uma substituição de um elemento mais eletronegativo do que o carbono por outro mais eletronegativo do que o carbono. Então é uma reação de substituição. Você tem que prestar atenção nisso. Só vai ocorrer oxidação quando o número, né, de oxidação do carbono dentro da cadeia, ele sofrer uma variação. Se ele se continuar, né, e se manter dessa forma, não vai ter aí, no caso, uma diferença, tá bom, no número de oxidação, não vai ter uma reação de oxidação. Então, as reações de oxidação que envolvem as reações orgânicas com carbono,
elas vão ser desse tipo, né? Você tem que analisar dentro da estrutura, dentro da molécula, essa mudança no número de oxidação da molécula, especificamente no átomo de carbono. Tá? Esse cálculozinho do número de oxidação é bem simples, né? Você vê ali a diferença de eletronegatividade, tem que estar habituado com aquela escala de eletronegatividade, tem que estar habituado com o conceito de eletronegatividade, que é de tu atrair os elétrons mais para si e você fica com a carga parcial negativa. Entender que positivo na química você está ali cedendo elétrons e negativo você está ganhando, tá? Então tem que ter cuidado com esses conceitos para que a gente possa agora avançar na oxidação de alcenos, que já é o tema da nossa próxima aula. A gente fica por aqui, pessoal. Forte abraço. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Não tenha receio aí, pode entrar em contato comigo. Você tem meus contatos, e-mail, telefone e tudo mais. E a gente se vê na próxima aula. Forte abraço.